Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é com um tutorial de maquiagem, super simples, super fácil de fazer, pouco contorno, um batom Divo, que é esse batom vinho da Mary Kay que eu amo. Uma pele básica para o dia a dia, bem cuidada, bem tratada e com iluminação, um pouquinho de contorno, máscara de cílios, sombra, praticamente nada, tá? Então, uma pele super, super fácil de fazer, uma maquiagem super, super fácil de fazer, com o CC Cream, que tem 8 benefícios, então eu gosto muito de usar produtos que beneficiam a pele de alguma forma. No vídeo vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso, tá? E só uma observação, como eu tô gravando em casa, eu moro no meio da mata, num condomínio fechado, vocês vão escutar passarinho, cigarra, tá? Mas relevem, porque muitas das vezes eu já tô acostumada, então eu não escuto. Mas se vocês escutarem, vocês já fiquem sabendo, tá bom? Então, grande beijo, vamos começar o tutorial. Espero muito que vocês gostem. Não esquece de clicar em OK pra mim, tá bom? Em gostei pra mim. Beijo! Então vamos lá começar. Minha pele já tá limpa, já lavei o rosto e passei protetor solar. Por mais que o CC Cream tenha fator de proteção, eu gosto de passar um protetor solar antes, tá? O CC Cream é esse daqui, da Mary Kay. Ó. O CC Cream ele tem 8 funções. Ele tem protetor, ele tem bloqueador, ele tem protetor solar, ele tem fator anti-idade, ele tem corretivo, ele tem base, ele tem calmante. São 8 funções, eu vou deixar aqui no bloco de informações todo certinho para vocês conferirem, tá? Ele é fantástico, uma cobertura maravilhosa. Eu tô amando essa maquiagem básica pro dia a dia. Eu tô usando todos os dias, tá? O meu é a Light to Medium, tá? Minha cor. Eu tô gostando muito de passar com a esponjinha cosmética da Mary Kay. Então, eu coloco aqui na esponjinha e vou dando pontinhos pelo meu rosto, que me ajuda a espalhar. Eu acho que com a esponja dá uma cobertura melhor, assim, eu acho que fica com uma cobertura, entre aspas, mais alta. Sem mistério, ó. Passei o CC Cream por todo o meu rosto. E agora eu vou passar um pouco de corretivo. Eu gosto muito de passar corretivo, eu não fico sem corretivo. O corretivo que eu vou usar é o Yellow, tá? Eu vou passar com os dedos mesmo. Eu gosto muito da cobertura. E também é uma pele pro dia a dia, não precisa de uma alta cobertura de corretivo. Então, coloquei no meu dedo e vou passar o corretivo. Lembra sempre que o corretivo nunca é só na olheira, tá? Ele tem que descer um pouquinho, ó. Então, eu vou dando batidinha. Sem mistério. Agora desse lado. Quando você puxa assim um pouquinho o corretivo, dá uma impressão de que seu olhar tá mais levantado, assim, você tá mais acordado. Então, ó. Agora, para selar isso tudo, eu vou passar um pouco de pó compacto mesmo. Praticamente todo produto líquido precisa de um selador depois, um pó para selar. Ainda mais para quem tem a pele muito oleosa, o ideal é passar o pó compacto, tá? Então, o pó compacto é esse daqui. A minha cor é a Beige 1. Com o pincel de pó, vou aplicar por todo o meu rosto.
Um pouquinho aqui no pescoço também, para não ficar nenhuma marcação, ó. Isso. E aí eu pego um pó no pincel e aqui eu vou dando uma pressionadinha para não deixar o corretivo craquelar, ó. Então, pressiono. Que aí o corretivo dura mais tempo, tá? Então, com a pele pronta, eu vou dar só uma arrumadinha, uma preenchidinha na minha sobrancelha. Com o pincel de sobrancelha, que é esse da Mary Kay, eu vou usar a sombra Expresso, que é essa cinzinha aqui, ó. Só pra preencher mesmo algumas pequenas falhazinhas, ó. Faço uma linha aqui assim. Sem muito mistério, é porque às vezes a base ou o CC Cream, que no caso que a gente usou hoje, às vezes deixa a sobrancelha meio esbranquiçada, né? Então é só pra dar uma corzinha mesmo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando como que eu faço a sobrancelha, arrumo a sobrancelha mais profissional, assim, tá? Deixa aqui nos comentários. Então, preenchi a sobrancelha. E para os olhos, eu gosto de uma coisa bem simples, bem básica. Eu escolhi aqui a Gold Vanilla, que é essa... É uma corzinha da pele, assim, bem neutra mesmo, um begezinho, só para dar uma seladinha mesmo. Então, com pincel de pó, de sombra, eu vou aplicar por toda a minha pálpebra fixa e imóvel, para dar uma selada maior, para não deixar transpirar, né, durante o dia. Sem mistério. E essa sombra, eu tô gostando de passar ela em cima e embaixo. Ela tem uma cor tão boa. O meu tom de pele deu certinho. Ó, tá? É opcional, caso você queira uma maquiagem mais simples, mais básica, você não precisa de fazer isso que eu vou fazer agora, é opcional, tá? Eu vou pegar só um pouquinho da Cinnabar, que é esse marronzinho aqui, que o meu já tá quase no fim, ó. Só pra fazer um esfumadinho aqui abaixo dos olhos, ó. Pra dar uma corzinha. Mas isso é opcional. Se você gosta de uma coisa mais básica, não precisa, tá? E um pouquinho só no côncavo aqui em cima, só pra dar uma profundidade maior. Só aqui no cantinho mesmo, tá? Maquiagem bem basicazinha. E aí você vem, esfuma pra não ficar marcação nenhuma. Tá? Pode voltar com o pincel de sombra e só dar uma esfumadinha. Pronto. Antes da máscara de cílios, eu vou passar pra pele. Por mais que seja uma maquiagem básica pro dia a dia, eu gosto de contorno. Eu faço um contorno leve, mas eu gosto de contorno. Eu acho minha bochecha um pouquinho grande, então eu gosto de contorno. Então, ó, eu escolhi o pó Bronze 1, que é esse daqui, para fazer o contorno da minha pele. E vou usar com o pincel de
pó facial da Mary Kay, que é um kabuki pequenininho, ele é ótimo para isso, porque você consegue fazer a marcação certinha. Então, ó, a marcação eu vou fazer desse trago da minha orelha em direção à boca, mas sem chegar muito perto da boca. Tá? Aqui, ó. Nessa região aqui assim, ó. Já vou dando uma esfumadinha para não ficar marcação nenhuma, tá? Mesma coisa do outro lado. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai esfumar mais com o pincel de corretivo. Só uma pinceladinha aqui no queixo. Pronto. Pincel de corretivo não, pincel de blush. Então agora com o pincel de blush, a Mary Kay lançou esses 3 duos de blush com... Aqui, ó. Blush com iluminador, tá? Eu escolhi, pra mim, esse daqui, ó, o mais escurinho deles, que eu tô amando. Os blushes são todos mate com o iluminador. Pincel de blush de cima pra baixo, pegando mais aqui na maçã. Pra quem tá começando agora, são 2 dedos dos olhos, 2 dedos do nariz. Você nunca deixa chegar muito perto dos olhos, nem muito perto do nariz, tá? O foco, ele tem que ser suave na bochecha, nas maçãs, tá? Então, ó, dá uma esfumadinha, tá? Eu sempre pego no pincel e tiro o excesso na minha mão, porque melhor você pegar mais do que ficar a mais no rosto. Então, ó. Ok? Se você achar que tá demais, você pode pegar o pincel de pó e dar uma esfumada. Misturar tudo mesmo. Sem produto, tá? No pincel. E agora, com a pontinha do pincel de blush, eu vou pegar a parte do iluminador agora, que é essa daqui, ó. Tá bom? Essa técnica é muito usada de blush com iluminador, mas agora ela tá bem alta, que é a técnica strobe. Então, ó, aqui, vou iluminar nessa região aqui, perto dos olhos. Porque esse iluminador é um iluminador muito suave, que dá pra você usar no dia a dia, não fica brilhante demais, tá? Então, ó, aqui, no topo do nariz, no centro da testa, aqui no Vzinho dos lábios e no queixo, tá? Com o pincel de sombra, eu vou passar o mesmo iluminador que eu passei no rosto, aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha, ó. Tá? Isso. Então, máscara de cílios agora. Eu nunca deixo de usar a máscara incolor antes, que ela é como se fosse um condicionador, né? Ela deixa os cílios no lugar, condiciona para eles ficarem mais volumosos e hidrata também, tá? Então, prepara os cílios para receber a máscara. Tem vitamina e tudo, então eu passo ele e depois eu vou usar a minha Lash Love. Então, em cima e embaixo. Eu acho que eu dei essa dica no canal, mas nunca fique bombeando a sua máscara de cílios, tá? Coloca e tira.
Não fica bombeando demais não, porque senão entra ar e ela pode secar por dentro. Tanto a incolor quanto a preta. Então, a que eu escolhi hoje é a Lash Love, que ela tem as cerdas mais durinhas e eu amo. Então, ó, eu venho de cima pra baixo, como se fosse fazendo bobs. E agora, de baixo pra cima, ó. Embaixo, nos cílios de baixo também. Máscara de cílios é uma coisa que eu gosto muito de abusar. Olha a diferença de um olho pro outro. É incrível, né? Eu amo máscara. Super feminino. Se sujar em cima, como sujou um pouquinho o meu, é só voltar com um pincel de côncavo e dar uma esfumadinha aqui, ó. Tá? Isso, ó. Vou dar pra vocês duas opções de batom. Pra quem gosta de um look mais simples, mais básico, tem o Tanned da Mary Kay, que ele é um nude, ó. Ele é um nude muito bonito. Eu vou fazer swatch aqui na minha mão pra vocês verem. Ó. Ele é um nude com um fundinho coral, assim, que eu amo. Ele é lindo, lindo, lindo. Então, ele vai ficar bem mais nude, vai deixar o look bem suave, tá? E tem esse outro aqui, que é o Ruby Night. Que ele é um vinho mais mate, tá vendo? Ó, vou fazer swatch aqui na minha mão também. Ó, vendo? Ele é um vinho mais mate. Eu gosto demais dele. Eu escolhi o vinho, que eu amo de paixão. Então, ó. Na câmera, por causa da luz, ele ficou um pouco mais avermelhado, mas ele é mais escuro, assim, mais um vinho mais fechado, que eu gosto muito. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, maquiagem básica para o dia a dia, espero ter contribuído para vocês. Recriem, testem, vê o que vocês acharam e me mandem fotos para eu ver, me contem o que vocês acharam, que eu vou amar saber, viu? Então um beijo e que Deus abençoe.